Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Júlio aqui novamente, responsável pelo canal Barba Ruiva Crochê, trazendo mais uma aulinha para vocês, né? Hoje nós vamos aprender a fazer um pontinho básico, assim como o ponto baixo. Antes da gente começar, gostaria de pedir a vocês para curtirem os vídeos, comentarem, compartilharem, se inscrevam aqui no canal, tá bom? Não deixem de compartilhar os nossos vídeos, de compartilhar essas aulas introdutórias, essas aulas para iniciantes, para que todas as pessoas tenham acesso e aqueles que gostam, que aqueles que estão gostando de aprender comigo aqui, possam iniciar sua vida no crochê de maneira fácil e rápida, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar. Hoje nós vamos fazer o nosso ponto alto, tá bom? A gente vai começar aqui com o nosso ponto alto. Então, para a aula de hoje, vamos aqui para a nossa lista de materiais. Nós vamos usar o fio de algodão também, né? Igual nós temos usados aí, usado em todas as nossas aulas, né? Nós vamos precisar de uma tesoura, né? E a nossa querida agulha de 3 milímetros, que a gente tem usado aí bastante para fazer os nossos trabalhos com esse fio de algodão, beleza? Hoje a gente não vai precisar da fibra siliconada, porque nós vamos fazer um crochê reto, beleza? Então, essa é a nossa lista de material para hoje. Então, pessoal, vamos falar então hoje de ponto alto, né? Já vimos aqui nossa lista de material que vamos precisar, e eu trouxe alguns exemplos de traminhas de ponto alto para vocês verem, né? As traminhas são nada mais que um exercício aqui feito em ponto alto. Eu tenho 3 exemplos de exercícios de ponto alto, para vocês perceberem a diferença entre eles, tá? Eu vou falar hoje, então, do médio ponto alto, que é esse aqui de baixo, esse pequenininho, do ponto alto e do duplo ponto alto. Aí vocês estão percebendo a diferença entre as 3 execuções. Entretanto, a base para esses 3 pontos é a mesma, né? Que são 2 voltinhas na agulha, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. O ponto alto nada mais é do que o crochê reto. Assim como a gente fez o ponto baixo, correntinha, né? Depois voltou em ponto baixo e foi de novo em ponto baixo, a gente faz com o ponto alto, correntinha, as correntinhas, aí a gente levanta o ponto alto, vem fazendo a primeira carreira, levanta de novo e vem fazendo a segunda carreira. Esse vai ser o exercício de hoje nas 3 variações do ponto alto. Tudo bem? Então vamos começar. Então, começando aqui, nós vamos precisar do nosso novelo, né? Do nosso fio de algodão aqui. Eu estou usando o fio de algodão com vocês porque ele é um fio fácil de trabalhar, como eu já expliquei para vocês. Vocês podem fazer o exercício em todo tipo de fio que vocês quiserem. Não é obrigatório utilizar o fio de algodão. Eu uso de algodão porque é o meu favorito, é o que eu mais gosto de usar e é o que eu acho que os resultados são mais legais. Entretanto, fica a critério de vocês usar o fio que vocês quiserem, tá bom? Para esse exercício, então, eu vou começar com um nó corrediço, que é fazer esse ezinho, puxar por baixo dele, introduzir a minha agulha e fazer o primeiro elo da minha correntinha, ok? Feito o primeiro elo da minha correntinha, eu vou fazer 10 correntinhas. Então, aqui eu faço 1, 2, 3, 10 correntinhas, ok? Feitas as 10 correntinhas, eu não vou me delongar na correntinha, tá, pessoal? Em todos os 3 exercícios, porque eu já dei uma aula sobre correntinhas aqui. Então, acho que a aula de correntinha, se você ainda tem dúvidas em como fazer a correntinha, é só voltar lá no nosso vídeo de correntinha em ponto baixo, que é muito tranquilinho de aprender, tá bom? Então, aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido na vez das correntinhas, para a gente poder otimizar e focar no nosso exercício de hoje, tá bom? Então, aqui, para dar a altura do meu ponto, o que é a altura do ponto? É a altura do ponto que eu vou trabalhar. Como eu vou fazer um crochê reto, eu preciso levantar esse crochê para poder seguir pela carreira, voltando aqui, né? No ponto baixo, a gente simplesmente faz uma correntinha a mais e volta na segunda. Para o ponto alto, nós vamos fazer entre 2 ou 3 correntinhas. Eu gosto de fazer 3 porque é mais ou menos a altura do meu ponto, pela tensão que eu dou, pela pressão que eu dou no fio. Tem gente que tem uma pressão maior, que tem uma tensão maior no ponto, então acaba precisando apenas de 2
de 2 pontos, duas correntinhas para poder fazer a altura, tá? Aí vocês olham aí e avaliem o que fica melhor no trabalho de vocês, o que fica mais esteticamente bonito, beleza? Então, feitas aqui minhas 3 correntinhas, eu vou laçar o fio do novelo, ok? E na minha primeira, segunda, terceira, na minha quarta correntinha, eu vou introduzir novamente a minha agulha. Laço novamente o meu fio do novelo e eu tenho 3 elos na minha agulha. Para trabalhar o ponto alto, nós vamos começar com um ponto alto. Para trabalhar o ponto alto, eu vou laçar o fio do novelo e puxar pelos primeiros 2 elos do meu trabalho. Aí eu fico ainda com 2 elos. Eu laço novamente o fio do novelo e puxo pelos outros 2 elos. Assim eu fiz um ponto alto. Então eu tenho 3 correntinhas aqui. Deixa eu só folgar aqui um pouquinho. Peraí, para eu não perder o trabalho. Então eu tenho 3 correntinhas aqui que eu dei a altura do meu ponto, ok? Aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. E tenho o primeiro ponto que eu acabei de fazer. Né? As 3 correntinhas, normalmente nos trabalhos, elas já se comportam como um primeiro ponto. Então, se eu for contar os pontos aqui, eu tenho 2 pontos já no meu trabalho. Percebem que eu tenho os 2 elos de correntinha aqui e mais os 2 elos do primeiro ponto que eu fiz. Então, eu tenho dois pontos altos já feitos. Vou fazer o meu terceiro. Eu laço o fio do novelo, introduzo a agulha no meu elo ainda não trabalhado, busco o fio do novelo para ter 3 laçadas para trabalhar. Novamente eu laço o fio do novelo, passo pelos 2 primeiros elos, pelas 2 primeiras laçadas. Novamente tenho 2 laçadas, passo pelo fio do novelo, laço o fio do novelo, me desculpem, e trago pelos 2 elos que eu ainda tinha, pelas 2 laçadas que eu ainda tinha, tá bom? Gente, quando eu digo elo, é os vizinhos da correntinha, porque aí é mais fácil da gente identificar. Quando eu digo laçada, é quando eu ainda estou trabalhando o ponto. Quando eu laço aqui, ó, isso aqui é uma laçada, tá vendo? Ó? Puxa a laçada, tá vendo? Às vezes eu me confundo na hora que eu tô falando, mas é para vocês entenderem do que eu tô falando, beleza? Então só mais um pra gente poder entender. Laço o fio do novelo, então eu tenho aqui uma laçada, ok? Vou buscar o elo que ainda não está trabalhado, introduzo minha agulha, laço o fio do novelo novamente e puxo para ter 3 laçadas, ok? Laço o fio do novelo novamente, puxo através das 2 primeiras laçadas, ainda tenho 2 laçadas, laço o fio do novelo novamente, puxo através das outras laçadas. Tá certo? Então, eu vou aqui terminar a nossa correntinha para a gente poder ver como que a gente sobe e volta a carreira, beleza? Terminando aqui, faltam ainda 2 pontos. Então, laçada do fio do novelo, encaixo no elo ainda não trabalhado, puxo, tenho 3 laçadas. Volto na primeira, volto na segunda. Laço novamente o fio do novelo, no elo que ainda não foi trabalhado, puxo 3 laçadas. Primeira, segunda. Assim, eu finalizei a minha carreira de pontos altos, beleza? Como que eu faço, então, para voltar agora o trabalho, Júlio? Eu vou fazer 3 correntinhas de altura para dar a altura do ponto, né? Pode ser 2, aí de acordo com o que vocês quiserem fazer aí no trabalho de vocês, tá? Eu viro o meu trabalho. Vocês estão percebendo que eu estou virando o trabalho para cima? Ó, eu pego a pontinha dele aqui e viro para cima e jogo lá para minha outra mão. Tá vendo? Aqui eu vou continuar o trabalho. Laço o fio do novelo no primeiro ponto de base. Aqui eu já subi justamente para ter o primeiro ponto já feito, né? Então, no primeiro ponto de base, eu introduzo a agulha, puxo, tenho 3 laçadas. Então, eu vou voltar com 2 laçadas. Um ponto alto, ok? Laço o fio do novelo, ponto ainda não trabalhado. Perceberam que eu já não chamo mais de elo? Elo é da correntinha. Ponto, eu já trabalhei. Então, aqui eu tenho um ponto. Laço o fio do novelo, introduzo aqui no ponto já ainda não trabalhado,
puxo, tenho três laçadas, desculpa. Eu laço o fio do novelo, 1, laço o fio do novelo, 2, ok? Vamos então até o final. Aqui eu tenho 3, aí eu vou pro quarto, ó, fazendo 4, 5, e assim até a gente terminar essa carreira que a gente começou, beleza? Então eu vou terminar aqui e volto com vocês. Aqui, ó, terminando agora nos 3 últimos pontos, ok? Mais um ponto alto, mais 2 pontos altos e o último ponto alto aqui na minha última correntinha que eu tinha subido, né? Opa, aqui, ai, tem vez que a linha desfia e fica complicada a vida da gente, né? Só um minutinho, pessoal. Eu dou uma esticadinha aqui só para eu conseguir pegar a linha. Pegar o fio aqui direitinho, porque eu tenho que pegar os dois, o Vzinho inteiro, né? A gente tem que pegar tanto a da frente quanto a de fora, né? As duas laçadas do Vzinho, porque senão o nosso ponto não dá certo, né? Tô aqui com as três laçadas. 1, 2, subi meu ponto, beleza? Então aqui a gente tem a nossa primeira carreirinha de pontos altos, beleza? Aqui eu já vou cortar, porque como é só um exercício, né? Eu tô deixando aqui já para vocês verem nossa primeira carreirinha de pontos altos, né? Fizemos aqui uma carreirinha de pontos altos, começando com a correntinha, sobe 3 correntinhas, volta fazendo ponto alto, sobe 3 correntinhas, volta fazendo ponto alto. Vocês podem fazer várias, tá? Várias carreiras para vocês irem acostumando com esse ponto. Agora nós vamos variar. Nós vamos então para o médio ponto alto. Para o médio ponto alto, eu vou começar aqui com a minha correntinha, com as minhas correntinhas, né? Deixa eu fazer aqui, já volto para vocês verem como ficou. 10 correntinhas. Aí aqui eu vou subir 3. Minto, desculpa, eu subo só 2, tá, gente? Aqui eu subo só 2, porque o médio ponto alto ele é um pouco menor do que o ponto alto. Ele é um pouco mais curtinho do que o ponto alto. Então eu subo apenas 2 correntinhas. Mas o processo para fazer o médio ponto alto é o mesmo do ponto alto. Eu laço, aí eu volto, subi 2 correntinhas, volto na terceira. Então eu introduzo a minha agulha no terceiro elo. Puxo, tenho 3 laçadas. Só que ao invés de dar duas vezes a passada, eu vou passar primeiro pelos 2 elos, depois por outros 2, eu já vou passar pelos 3 de uma vez, para já fazer o primeiro médio ponto alto. Então, laço o fio do novelo, volto aqui no elo ainda não trabalhado, introduzo minha agulha, laço novamente o fio do novelo, tenho 3 laçadas, laço o fio do novelo, passo pelas 3 laçadas. É assim que a gente faz o médio ponto alto. Eu vou fazer até o final e volto para a gente subir o trabalho, ok? Então aqui. Aqui então, os meus 2 últimos pontos, né? Passando de uma vez, laço, entro no elo não trabalhado, puxo o fio do novelo, 3 laçadas, laço o fio do novelo, passo de uma vez, beleza? Fechamos então a nossa carreira de médios pontos altos. Para subir o trabalho, a mesma coisa. Eu viro o meu trabalho por cima. Eu primeiro subo 2 correntinhas, desculpa. Subo aqui as minhas 2 correntinhas, porque a gente está trabalhando médio ponto alto, então 2 já é o suficiente, tá? Ah, Júlio, mas o meu no ponto alto eu gostei mais de 2 correntinhas. Não tem problema. A altura do ponto é você que dá. Você é que vai ver esteticamente o que você acha mais bonito, beleza? Então eu viro aqui a ponta do meu trabalho, né? Já estou com o meu trabalho invertido. Laço o fio do novelo. Como eu subi 2 correntinhas, o primeiro ponto de base aqui eu puxo, tenho 3 laçadas. Laço novamente o fio do novelo, puxo de uma vez, tenho o primeiro. Laço o fio do novelo, ponto ainda não trabalhado, laço, 3 laçadas. Fio do novelo novamente, puxo através das 3 laçadas. Eu vou terminar e volto para finalizar com vocês.
Aqui nos dois últimos, laço, né? Uma vez só, laço o fio do novelo, passo através das duas alças do ponto, puxo, 3 laçadas, fio do novelo, uma puxada só. A gente finalizou 2 carreiras de médios pontos altos, ok? Olha a diferença, tá vendo, de tamanho? Ó, o médio ponto alto bem menorzinho e o ponto alto bem maiorzinho, né? A altura dos dois é bem diferente. Entretanto, é a mesma estrutura de ponto que a gente laça para fazer a puxada. E agora, por último, nós vamos aprender a fazer o ponto alto duplo. Então, para o ponto alto duplo, mesmo início. Aqui eu já vou bem mais rapidinho para a gente poupar um pouco de tempo, tá? Então, correntinha, nó corrediço, correntinha e lá vamos nós. 10 correntinhas. Aqui eu subo novamente as minhas 3 correntinhas, porque a gente vai trabalhar ponto alto duplo. Então, ponto alto duplo, eu acredito que as 3 correntinhas tem que ser usadas. Ah, Júlio, eu quero fazer 4 porque o meu não fica bom com 3. Então, não tem problema, faz 4 correntinhas e trabalha o seu ponto alto duplo. Cada um vai achar qual a melhor forma de fazer. Fica entre 2 e 3 para ponto alto, fica entre 2, na verdade é em 2, entre 2 e 3 para médio ponto alto, mas para o ponto alto duplo entre 3 e 4, tá? Porque ele é um ponto maior. Tá bom? Aí é a estética mesmo do trabalho de vocês, de como vocês vão achar que vai ficar mais bonito o trabalho de vocês. Então eu fiz aqui 3 correntinhas, laço 2 vezes. Agora a diferença é essa. Em vez de uma laçada, igual foi para o ponto alto e para o médio, eu vou laçar 2 vezes, ok? Então eu fico já com 3 anéisinhos na minha agulha. Eu desço 1, 2, 3 pontos, eu vou introduzir no meu 4º ponto. Pego o fio do novelo, laço mais uma vez. Agora eu tenho 4 laçadas. Laço o fio do novelo, passo por 2 delas, laço o fio do novelo, passo por outras 2, laço o fio do novelo, passo pela última. Assim eu tenho duplo ponto alto. Vamos novamente? 1, 2 laçadas no fio do novelo. Ponto ainda não trabalhado, eu introduzo a minha agulha. Laço o fio do novelo, puxo. Eu tenho 4 laçadas. Fio do novelo, as primeiras 2 laçadas. Fio do novelo, as próximas 2 laçadas. Fio do novelo, as últimas 2 laçadas, ok? Mais uma vez, porque esse é um pouquinho mais complexo. 1, 2, elo não trabalhado, fio do novelo. Tenho 4 laçadas. Fio do novelo, passo por 2. Fio do novelo, passo por mais 2. Fio do novelo, passo pelas 2 últimas. Vou terminar a carreira e volto para a gente fazer o retorno, ok? Então, aqui os últimos 2 pontos. Aqui. O penúltimo, passando pelos primeiros 2, passando pelos segundos e passando pelos últimos 2. Novamente 2 laçadas, o último elo não trabalhado. Pego o fio do novelo, tenho as minhas 4 laçadas. Fio do novelo, 2 laçadas. Fio do novelo, mais 2 laçadas. Fio do novelo, 2 laçadas, ok? Então assim a gente fez a nossa primeira carreira de pontos altos duplos. Aí, para continuar o trabalho, subo 3 correntinhas, lembrando que estamos trabalhando ponto alto duplo, então preciso de mais altura, né? Viro o meu trabalho, aí eu laço 2 vezes e vou retornar no ponto de base, né? Tenho 3 correntinhas, esse aqui é o ponto de base, e eu vou voltar. Então, tem 4 laçadinhas, passo o fio do novelo por 2, depois por mais 2... e depois por mais 2. Primeiro ponto alto duplo. Vou seguir até o final. Aqui os 2 últimos. Então, 2, depois mais 2 e depois mais 2. 2 laçadas, o último ponto, pegando as 2 laçadinhas do ponto.
fazendo as 4 laçadinhas. Então, aqui 1, 2, 3 passadinhas pelas laçadas, eu finalizo esse exemplo com os pontos altos duplos, ok? Então, aqui eu faço aqui a comparação para vocês verem, né? A gente vai ter o ponto alto, que é a base para esse ponto. Por que eu não comecei com o médio ponto alto, então, Júlio? Porque a variação do ponto alto é o médio para fazer ele mais curtinho e o ponto alto duplo para fazer ele mais alongado, né? Então, aqui, quando a gente vai fazer um trabalho que eu preciso alongar mais o meu ponto, que eu preciso dele mais compridinho, eu faço ele duplo, às vezes triplo, né? Aí eu uso o ponto alto como base, porque a forma de fazer o ponto alto é a mesma forma que eu vou usar para o médio ponto alto e para o ponto alto duplo. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês façam aqui os exercícios. Façam mais carreiras, né? Comecem de novo, voltem na correntinha, voltem no ponto baixo, refaçam os exercícios, porque cada peça que a gente for construir, assim como a gente fez aí até agora, aprendendo o ponto alto ou ponto baixo, né? Depois nós fomos para a bolinha e da bolinha nós fizemos o coração. Agora a gente começou aqui com um ponto alto, então daqui eu também vou trazer algumas novidades para vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, eu espero que vocês curtam, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês comentem e tragam suas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai e cria aqui uns shorts, cria algumas coisinhas para poder esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Só não deixe de interagir aqui com o nosso canal, tá? Eu peço perdão mais uma vez por hoje não estar aparecendo, mostrando aqui o rosto para vocês, mas assim que eu melhorar, com certeza, volto a fazer meus vídeos introdutórios, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui comigo, ótima aula para vocês, ótimo trabalho aí para vocês, venham comentar, venham compartilhar as experiências de vocês e a gente se vê na próxima aula, beleza? Um abraço para todos, até a próxima!